Bom, gente, eu sou o professor Raul Brito, trabalho aqui com a disciplina de matemática no Colégio Dáulio Abrengel e convido a vocês a conhecer um pouco da análise combinatória na matemática, que é uma parte que trabalha com o cálculo probabilístico de vários eventos na matemática. Ajuda a calcular várias situações bem interessantes do dia a dia. Então, vamos lá. Vamos prestar atenção em exemplos que eu vou trabalhar aqui com vocês. Então, moçada, vamos começar aqui com um exemplozinho inicial que diz assim: de quantas maneiras uma pessoa pode sair da cidade A para a cidade C, na situação ilustrada abaixo? Observe a situação, observe o esquema desenhado aí. A pessoa que sair da cidade A para a cidade C, ela terá que obrigatoriamente passar pela cidade B de bola. Então, você pode pensar, se de A para B eu tenho 3 caminhos e de B para C eu também tenho 3 caminhos, o total seriam 6 possibilidades? É comum se pensar dessa maneira, apesar de não ser o modo correto. Vamos entender como ficam as possibilidades nessa situação. Se a pessoa for de A para B através do caminho número 1, ela poderá ir de B para C através do caminho 4, ou do caminho 5, ou ainda do número 6. Então você percebe que para cada caminho escolhido de A para B, nós vamos ter 3 possibilidades que nos levam de B para C. Então, se nós tivéssemos ido de A para B pela estrada número 2, de B para C, nós poderíamos fazer o trajeto indo ou pela estrada 4, ou pela estrada 5, ou pela estrada 6. E finalmente, se fôssemos de A para B através da estrada número 3, de B para C, nós poderíamos ir pelo caminho número 4, pelo caminho número 5 e pelo caminho número 6. Então, eu peço para você observar que cada situaçãozinha dessa vai corresponder a uma possibilidade de se sair da cidade A e chegar na cidade C de casa. Observe que, ao todo, são então quantas possibilidades? Nós temos aí 9 possibilidades. Então, eu posso responder ao nosso probleminha dizendo que a resposta vai ser 9 e posso ainda acrescentar um fato interessante. Quantos caminhos nós temos da cidade A para a cidade B? Nós temos 3 caminhos. E quantos caminhos nós temos da cidade B para a cidade C? 3 também. Se você observar, as 3 possibilidades de A para B multiplicado pelas 3 possibilidades de B para C, vai dar a nossa resposta final, que é 9. Então, basta multiplicar as possibilidades de se realizar a primeira etapa do evento pelas possibilidades de se realizar a segunda etapa do evento. Bom, pessoal, então esse princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem, que a gente acabou de comentar na primeira questão, no primeiro exemplo, ele também vai ser utilizado no segundo exemplo. Esse princípio fundamental da contagem, ele é usado em muitas situações que envolvem cálculos de possibilidades de se realizar eventos. Vamos ver o exemplo 2. Exemplo número 2. Em uma reunião, houve 45 apertos de mão. Sabendo que todas as pessoas se cumprimentaram, quantas pessoas estavam presentes nessa reunião? Bom, eu vou utilizar o mesmo princípio do exemplo número 1, o princípio multiplicativo. Nós sabemos que a quantidade de pessoas nessa reunião, nós podemos chamar de N. N representa o total de pessoas nessa reunião. Então, eu posso pensar da seguinte maneira: cada pessoa Cada uma das N pessoas vai cumprimentar
todas as outras, menos ela mesma. Então eu posso dizer que o total de pessoas, N, deverá cumprimentar um total de todas as pessoas menos ela mesma, então N menos 1. Essa multiplicação, Raul, vai ter que dar 45. Observe que o comprimento entre duas pessoas, vamos supor que João estivesse cumprimentando Pedro. Quando eu faço essa conta aí, N vezes N menos 1, eu estou levando em consideração a situação em que João cumprimenta Pedro e a situação em que Pedro cumprimenta João. E como essas duas situações elas representam a mesma coisa, para evitar de contar o mesmo aperto de mão duas vezes, eu vou pegar esse total da multiplicação e vou dividir tudo por 2. Então, eu divido tudo por 2 exatamente para não contar o mesmo aperto de mão duas vezes. Aí, agora sim, eu posso dizer que isso aí é para ser igual ao total de apertos de mão, que é de 45, que foi dado na questão. Então, olha como fica fácil. Eu posso levar esse 2 para o outro lado, o 2 que está embaixo, e aí eu vou ter que N multiplicado por N menos 1 deverá ser igual a esse 2, quando a gente leva para o outro lado, já que ele está dividindo uma expressão, ele vai para o outro lado multiplicando. Então eu vou ter 2 multiplicado por 45. Finalmente eu posso dizer que N multiplicado por N menos 1 deverá ser igual a 90. Vamos pensar. Estamos atrás de um número que multiplicado pelo número que vem antes dele dê 90. Então fica fácil você perceber que esse número deverá ser o 10. Porque a gente sabe que 10 multiplicado pelo seu antecessor, que é o 9, daria exatamente 90. Então a resposta da nossa questão é que nós teríamos obrigatoriamente que ter nessa reunião um total de 10 pessoas. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentaçãozinha. O princípio fundamental da contagem, ele pode ser usado em muitas outras situações, mas aqui a gente colocou situações do dia a dia para que vocês pudessem ter uma noção de como é importante na matemática e no cálculo de situações que envolvem probabilidade, o princípio fundamental da contagem. Eu agradeço a todos e boa sorte.